Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui no Instagram do IBS. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de certificação do Hospital São Mateus. Eles foram acreditados, acreditação avançada pela AXA. A gente vai conversar com a Vanessa Lima, que é a diretora administrativa do Hospital São Mateus. Eu sei que ela já está aqui, já a vi. Vamos ver se eu consigo convidá-la. E antes da gente entrar no assunto da Vanessa, gostaria de convidar a todos para irem depois do Instagram, lá para a página do IBS. Oi, Vanessa, tudo bem? Olá, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Hoje foi rápido a nossa conexão. Hoje não teve nenhum probleminha, graças a Deus. Seja muito bem-vinda, tá? Antes de eu começar a falar com a Vanessa, que eu tenho certeza que ela vai contar muita coisa bacana pra gente, gostaria de convidar todos vocês a irem lá na página do IBS depois do nosso Instagram aqui, live, no www.ibs.med.br. A gente tá mais uma vez com a página ativa do webinário Você em Evidência, como se destacar no mercado de trabalho, tá? Um webinário bem bacana que vocês podem acessar diretamente na página do IBS e depois vocês vão ter algumas surpresinhas em seguida, tá bom? Então não se esqueça, você, profissional de saúde em evidência, como se destacar no mercado de trabalho. Então vamos lá, Vanessa, seja bem-vinda mais uma vez, como eu disse, agradecendo também aí ao senhor João Laerte, que é o CEO do hospital, aí pela oportunidade e pela parceria também junto ao IBS. Então vamos lá, soube então que o Hospital São Mateus de Cuiabá foi acreditado, avançado pela AXA. Conta pra gente um pouquinho de como foi toda essa história, como que vocês decidiram entrar para a metodologia da AXA e ao longo desses meses todos, como foi o desafio de implantar esse processo. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui compartilhando essa live com vocês. Na verdade, o processo ele foi bem intenso, né? A gente tinha uma forma de trabalho um pouco direcionada para o processo da ONU, uma certificação nacional. Então, eu acho que o maior desafio nosso nesse meio tempo foi a desconstrução de uma metodologia para outra. Né, a gente conseguiu analisar que era bem diferente as ações e todo esse processo de desconstruções de padrões. Quando a gente definiu e decidiu ali por esse desafio, a gente entendeu que até para uma identidade de padrões de qualidade era muito importante. A gente, além de trabalhar uma certificação nacional, a gente também ir para uma certificação internacional, né? Voltado realmente para padrões de qualidade distintos. E como a gente tem o IBS como um parceiro nosso, desde a primeira etapa do processo de certificação, né, da ONA, então veio essa proposta para a gente de como fazer isso de uma maneira voltada aos padrões de certificação internacional. Então, foi quando a gente tentou ali, de alguma maneira, com essa parceria, a gente conseguir, então, trabalhar nos processos que são processos diferentes, numa metodologia bem diferente, e enfrentamos esse desafio aí no decorrer de 9 meses, junto com um trabalho de educação, de acompanhamento. E a gente enfrentou esses desafios em conjunto com todos os colaboradores, toda a diretoria, né, todos os parceiros envolvidos. E assim a gente trilhou esse caminho e de sucesso, porque conseguimos, enfim, a certificação no decorrer dessa etapa. E num tempo recorde, né? Porque o prazo máximo e o prazo que todo mundo acaba estendendo é um prazo de 12 meses. Né? E vocês conseguiram em 9 meses. Muito bacana. E você citou agora há pouco que tem bastante diferenças. O que você acha que a AXA trouxe de diferencial maior aí como metodologia internacional para o Hospital São Mateus? Dos padrões realmente voltados para a segurança do paciente. A gente acabou envolvendo muito corpo clínico, né? Primeiro padrão até ali como grupo, o primeiro critério seria a pessoa como sujeito ativo em todos esses processos. Então a gente entendeu que a metodologia ela traz muita referência para a gente de envolvimento do corpo clínico, de envolvimento da equipe multidisciplinar,
de envolvimento, de interação realmente de todos, tendo o paciente como o centro do cuidado. A gente viu bastante, a gente teve que mudar alguns processos internos voltado a isso, né? Para ter esse entendimento mais eficiente realmente de como trazer isso para uma realidade do paciente. A Ana, ela aborda isso, mas de repente com a Axa a gente trabalhou isso de uma forma mais intrínseca, né? Vendo realmente um olhar diferente. O padrão ele acaba direcionando a gente para uma forma de fazer, uma metodologia e trazendo ferramentas para a gente ter realmente o paciente como uma pessoa no centro do cuidado. E isso foi muito gratificante para a gente. Eu acho que esse foi o ponto de mais diferencial. Há 2 anos atrás, quando a gente fez o último fórum, né, internacional de segurança do paciente lá em São Paulo, a gente colocou como tema principal o paciente no centro do cuidado, né? O cuidado centrado no paciente, e a gente trouxe bastante novidades, bastante coisas diferenciadas, e deu para o público perceber o quanto a gente não faz, né? No Brasil, a gente não faz o cuidado centrado no paciente na sua essência, e acho que a AXA traz essa visão de uma maneira bem amadurecida, porque a Espanha, né, a gente sabe que é um país aí com isso extremamente amadurecido, ao lado de Inglaterra, né, ao lado de Austrália também. Então, a gente ficou assim bastante entusiasmado com a metodologia, porque ela traz sim essa visão, né, para que o paciente seja o foco. O paciente é o nosso insumo, né? O paciente é a nossa razão de existir como hospital, como clínica, como laboratório. E quais os padrões você achou mais difícil de serem implementados? Olha, na verdade, assim, né? Pensando num todo, como a gente trabalhou, e a gente trabalhou bem a metodologia para poder trabalhar e preencheu os 144 padrões, então a gente preencheu a plataforma 100%, a gente focou em atingir todos os requisitos. Então, pensando no processo de autoavaliação, o primeiro momento era, tá muito fácil, a gente vai se autoavaliar, a gente pode implementar, a gente pode colocar as informações. E no decorrer a gente foi vendo que não era assim. Até a maturidade que a gente foi tendo, saindo de um padrão, indo para outro, voltando no padrão, tendo isso através de diálogos internos com a equipe multidisciplinar, com a equipe de apoio, com os nossos gestores internos, a gente conseguiu observar que não era assim. Então, eu acho que o padrão específico a gente não tem. A gente tem ali um segmento de 144 padrões, né? De tentar preencher todos de uma maneira mais eficiente para poder atingir o resultado. Então, a gente realmente tentou fazer da melhor maneira possível o preenchimento de todos os padrões, para a gente também poder ter a maturidade de saber os padrões, de entender que um ia puxando o outro, um grupo, ele acabava linkando ao grupo anterior e a gente alterava isso, então não teve um padrão específico, não teve um grupo, de repente, específico. A gente trabalhou todos os grupos de uma maneira bem intensa, né? Sem falar que a gente também estava indo para uma certificação, uma recertificação nível 2, então, a gente também estava nesse processo de ONA, né? A gente está indo para uma certificação agora nível 3 também, daqui 30 dias. Então, assim, a gente está bem intenso em todos os processos e a gente trabalha todos os padrões desta forma. Sim. Todos os dias, olhando, voltando, revisitando os processos, melhorando eles de uma maneira mais efetiva, criando maturidade para entender o que aquele padrão está falando, o que ele pode melhorar para a gente, implantando isso de uma forma sistematizada aqui dentro da instituição. Só para as pessoas entenderem, a metodologia da AXA já começa com uma grandiosa diferença desde o início, porque não existe um processo de diagnóstico organizacional como existe na ONA, né? Onde os avaliadores iriam para a instituição, fariam uma visita e entregariam um relatório. Não, é uma metodologia onde vocês, como instituição, têm que se autoavaliar, e isso é uma tarefa extremamente difícil, porque você precisa ser sincero ali naquela autoavaliação, você precisa olhar para dentro dos seus processos com muito mais afinco do que receber aquele relatório de mão beijada e trabalhar só aquilo
e esquecer que outros pontos podem estar frágeis também, porque o diagnóstico é uma foto, né, de um momento da instituição e não ao longo dela. Então, acho que a primeira grandiosa diferença e um valor agregado que a metodologia AXA traz é essa autoavaliação. E acho que a segunda grande mudança é ter um gestor de projetos que vai acompanhando a autoavaliação de vocês ao longo do tempo, que é um gestor de projetos aí treinado pela AXA, e que vocês consigam ver ao longo, né, do sistema informatizado, ao longo dos meses, o quanto vocês estão evoluindo. Né? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona essa parte do gestor do projeto, mas mais o sistema te mostrando a sua efetividade ao longo do tempo. Conta pra gente. A gente tem a própria analista da qualidade, hoje a coordenadora da qualidade, a Aline, ela que foi designada como acompanhamento desse projeto interno, e a gente tinha todo o suporte, né, da metodologia com também analista de projeto, um acompanhante de projeto designado pela AXA. E aí, cada vez que a gente tinha realmente, ia fazendo os padrões e designando eles de uma forma um pouco mais assertiva ou colocando evidências, porque dentro do autoavaliação, a gente precisa ler o padrão, entender ele e colocar evidências dessa ação na plataforma. E aí você vai preenchendo o critério. Geralmente a gente entende que é 144 padrões, mas dentro de cada padrão a gente tem 3, 4, 5 questões que estão ali. E a gente tem que ir preenchendo isso ao longo, né, dessa caminhada aí, como a gente fez de 9 meses nesse processo. Então a gente vai acompanhando e a gente vai reavaliando depois, né? E quando a gente tem dúvidas, a gente pede informação, é toda uma forma sistematizada. Então, a gente passa as informações, a gente tem nossas dúvidas, essas dúvidas são feitas através da plataforma, o feedback é feito através da plataforma. Eu não digo nem correções, mas o acompanhamento tudo é feito para melhor esclarecimento do que a gente tem que preencher e de que forma que a gente tem que atender aquele requisito. Então, é de suma importância ter realmente um acompanhamento, alguém ali dando esse suporte para a gente. Como eu disse no início, é uma metodologia muito diferente do que a gente estava acostumado, como ONA, né, como processo de avaliação de qualidade, de certificação, e era importante a gente ter esse feedback. E conforme você vai preenchendo os requisitos, a gente tem uma tela do lado ali, para quem já conhece a plataforma, onde ele vai dando um tique para a gente, né, o processo concluído. E o que é muito importante é que quando essa ação também ela não está concluída, a gente tem no rodapé de cada questionamento um PDCA que a gente pode ir trabalhando em conjunto. Então, através disso, a gente vai sabendo que melhoria que a gente vai implantar. Ele dá um feedback para a gente falando também que as nossas ações com prazos determinados, elas já estão vencendo em certo período. Então, ele acaba sendo uma ferramenta de qualidade e de acompanhamento para a gente de todos os processos. Então, é de suma importância a gente ter alguém como projeto interno, que seria alguém do hospital, como a gente conseguiu aqui hoje, e alguém externo, que seria da parte da IBS, né, parte da AXA, trabalhando com a gente nessa ferramenta de comunicação e acompanhando tudo isso na plataforma. A plataforma ela é muito didática, é uma plataforma onde a gente consegue ir acompanhando os critérios de preenchimento, como que a gente está, a nossa evolução. É uma ferramenta que você consegue acompanhar realmente a qualidade e as informações em tempo real que você vai preenchendo dentro da plataforma. Muito legal, muito bom saber que a instituição, né, se beneficia aí dessa ferramenta e na verdade, assim, a gente, como IBS, buscou uma metodologia internacional durante longos anos, né? A gente chegou a ter contatos com várias acreditadoras no mundo inteiro, avaliamos várias metodologias e chegamos à conclusão de que a AXA é a mais adaptável à cultura brasileira, né? Por ter essa essência latina, no sentido de que tem o paciente no centro do cuidado e tem toda essa ferramenta digitalizada para você acompanhar, né, o seu progresso, inclusive como um benefício até para a alta direção. Acho que a alta direção é uma das mais beneficiadas porque ela consegue ter fotos claras, rápidas e em tempo real de como está a sua instituição.
Diferente de outros processos onde a coisa é muito manual, onde a coisa depende do sistema XYZ que você tem na sua própria instituição. Então, mesmo que tudo na sua instituição seja manual, o sistema AXA vai te ajudar, porque ele vai te trazer essas informações muito rápidas para que você faça uma gestão melhorada, né? Então, acho que fico muito feliz com a conquista do Hospital São Mateus, né? Morei já em Cuiabá, como eu te contei, morei 2 anos em Cuiabá quando era criança, gosto muito da região e mando aí um beijo especial para toda a equipe do Hospital São Mateus. E é isso. Não esquecendo, quem entrou depois, a gente está lá no site do IBS, no www.ibs.med.br, com um webinário que se chama Você em Evidência, como se destacar no mercado de trabalho, tá? É um webinário rápido que você consegue obter ali as informações para você se destacar no mercado de trabalho de acreditação. Vanessa, muito, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Dou os parabéns aí, super de coração para o Hospital São Mateus. Eu sei que foi uma conquista, assim, desafiadora em 9 meses. A gente realmente ficou, assim, muito, muito feliz pela conquista em tão pouco tempo. Vocês realmente trabalharam a fundo. E que a comunidade aí de Cuiabá se beneficie cada vez mais por esses processos que estão mais amarrados, com mais segurança e efetivamente com o paciente no centro do cuidado. Tá bom? Muito obrigada, né? Obrigado a vocês, obrigado pela equipe, obrigado pelo São Mateus em proporcionar tudo isso para a gente. A alta direção, ela acredita no nosso trabalho e isso é mais importante. Então, todos os desafios que são levados para a diretoria, a fim de vamos fazer isso de uma melhor maneira para o hospital e para a comunidade, para a sociedade, é aceito. E a equipe aqui realmente, como nossos valores são valores de pertencimento, eles acabam pegando todos esses projetos para eles também e fazendo com que todos esses desafios sejam conquistas. Muito bom mesmo. Mais uma vez, obrigada e a gente se vê numa próxima segunda-feira aqui na live. Um abraço. Obrigada, um abraço, tchau. Tchau.